Convidá-los também para que abram mais uma vez as suas Bíblias, agora no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, por favor. Como os irmãos sabem, temos feito uma exposição sequencial no Evangelho de Marcos, e essa exposição que eu faço, ela é corroborada, ela é auxiliada pelas exposições que o reverendo Igor tem feito a partir do Antigo Testamento, olhando para o Evangelho de Marcos. Se você quiser saber por que fazemos assim, existem um conjunto de razões, mas uma delas é porque essa divisão de testamento é muito nossa. A Bíblia, ela tem um único pacto, um único testamento, uma única aliança. O Novo e o Antigo Testamento têm a mesma mensagem, o mesmo conteúdo, e esse é o nosso alvo. Que os irmãos percebam que os escritores do Novo Testamento não escreveram, digamos assim, uma nova, e não tentaram desenvolver uma nova religião. Eles apenas cumpriram o verdadeiro judaísmo, a verdadeira cumprimento do Antigo Testamento, e é exatamente essa uma das nossas intenções. E nós vamos ler o capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, em que Marcos narra assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Diz Marcos nessa narrativa. No próximo dia 21, sábado que vem, a nossa liderança da igreja vai estar reunida para falar e discutir um pouco sobre, digamos assim, aquilo que é chamado de pós-pandemia, né? Porque, na verdade, não sei se algum dia teremos a pós-pandemia, seremos pandêmicos até, digamos, um futuro muito longo, ou se de fato já não estamos dentro disso. O objetivo é pensar a igreja dentro dessa realidade. E considerando essa nossa discussão futura, eu estudei ou li esta semana alguns artigos científicos e algumas publicações, principalmente de cientistas sociais, tratando do que essa situação nos conduziu. E muitos deles falando de um processo de mediatização da sociedade. Tá? A nossa sociedade está se tornando, se já não se tornou definitivamente, midiática, ou seja, tudo existe pela mídia. E, como são cientistas sociais, eles estão, na verdade, atentos ou procurando identificar as mudanças culturais, as mudanças sociais, as mudanças no comportamento e nas relações que as pessoas mantêm por causa exatamente dessa mídia. Lendo esses artigos, me deparei com um deles que tratava sobre a formação de celebridades por meio da mídia. E que é conhecido, digamos assim, pelo menos o fato de todos, mas o autor do artigo discorria sobre como a mídia gera celebridades num processo muito acelerado, rápido, e discute exatamente essas questões. E enquanto lia, e aí já é um pensamento meu, que não é nada científico, vocês já vão perceber, mas enquanto lia, me ocorria exatamente o fato de que
A nossa condição midiática hoje faz com que as pessoas saibam coisas sobre as celebridades, mas não a conheçam. No meu prédio mora uma atriz razoavelmente conhecida. Sabemos coisas sobre ela. Agora até o endereço, porque é minha vizinha. Mas eu não a conheço. Essa é a realidade das celebridades. Você sabe muita coisa sobre muita gente, mas você não os conhece. E é exatamente isso que me chama a atenção, a maneira como as pessoas agora se relacionam, ou pelo menos veem a pessoa de Jesus Cristo. Desculpe-me aqui a expressão, mas para muitas pessoas Jesus não passa de uma celebridade. Eles sabem coisas sobre ele, mas eles não o conhecem. Falam dele, citam suas palavras, que deve dar uma certa ar de conhecimento, um ar de erudição, essas citações. As pessoas, na verdade, se referem à sua história. As pessoas, na verdade, chegam não somente a falar dele, mas inclusive a falar com ele. Cantam cânticos em seu nome, como fizemos, mas não o conhecem. E esse fato concreto, real, e veja bem, acredito que eu não esteja exagerando, esse fato concreto e real torna o que nós acabamos de ler, o propósito do evangelista, não apenas importante para a sua época, mas relevante para o nosso tempo. Já dissemos que o propósito de Marcos, ao escrever o Evangelho, não é contar uma história, não é escrever uma biografia, não é introduzir uma nova religião. O propósito de Deus, ao usar Marcos, ao escrever este Evangelho, é revelar quem Jesus é torná-lo conhecido, é fazer com que quem lê essas histórias entenda, compreenda quem ele é. Já vimos como diversas vezes essas perguntas vão circular aqui no Evangelho, e se você tiver dúvida, você pode reler e verá sempre que as pessoas estão perguntando quem é este, ou o que é isto, porque na verdade é exatamente a resposta que está sendo trazida, quem de fato ele é, o que torna, obviamente, bastante relevante o que ele escreve. E ele já nos mostrou muitas coisas, só aqui no capítulo 1, de várias conclusões que nós já pudemos tirar. Uma delas, falando em celebridade, que Jesus nunca teve qualquer intenção de se tornar famoso ou de ser célebre na perspectiva humana. É exatamente o oposto. Se você puder, veja aí na sua Bíblia, só para que você possa confirmar isso, que a fama de Jesus corria rapidamente. Tá? Aqui Marcos faz, antes da cura do leproso e principalmente do paralítico aqui, os irmãos já viram que ele faz uma narrativa de um dia só na vida de Jesus e como essa fama se alastrou. No verso 28 do capítulo 1, ele vai dizer: então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Tá? Se existisse Instagram naquela época, estaria, para usar a expressão de hoje, bombando, né? Ou seja, ele se tornou conhecido, porque a sua fama se espalhou. Muito embora, em todo o tempo, Jesus determinasse aqueles que estavam sendo abençoados por eles, e inclusive aqueles demônios que estavam sendo expulsos por eles, que se calassem. É esse o contraste que Marcos nos narra nesses, digamos, milagres iniciais. Verso 32 e 34, quando ele resume os milagres de Jesus, diz que ao cair do sol, capítulo 1, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, vejam bem, toda a cidade mais uma vez estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda, mais uma vez, sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem sobre quem ele era. Percebem? Aqui, obviamente, uma fama que cerca a pessoa de Jesus e que está presente, inclusive, na narrativa que acabamos de ler, em que, na realidade, a casa, que provavelmente é a casa de Pedro, em Cafarnaum, onde Jesus estava, ela é
tomada por uma multidão a ponto de que a ponto do paralítico não poder chegar próximo a Jesus, e por isso ele desce sobreirado. Marcos está dizendo que a fama de Jesus cresce, embora ele intencionalmente sempre determine que fiquem calados. A intenção é óbvia de mostrar que a popularidade de Jesus, ela é natural, inclusive necessária, porém ela não é provocada por ele. Jesus não é uma celebridade. Jesus não quer ter 5 minutos de fama. Jesus não quer, na verdade, ser conhecido de toda a população. Ao contrário de todos os demais, digamos aqui, exorcistas daquela época, de pregadores daquela época, que possuem tal poder, Jesus não divulga o seu poder necessariamente, ele o revela, mas não o publica, mas na realidade todos os demais queriam publicidade. E Jesus é exatamente o oposto do que eles são. É uma das perspectivas que Marcos procura nos mostrar. Um outro fato muito evidente aqui é que Marcos está mostrando realmente que Jesus tem um poder inquestionável. Vocês sabem que os milagres que estão narrados na Escritura estão narrados por um processo que a gente chama de seleção, ou seja, os evangelistas selecionaram os milagres que iriam narrar, porque Jesus fez muito mais sinais e muito mais milagres e muito mais ditos do que o texto da Escritura poderia compor. João testemunha isso, dizendo-se que tudo que Jesus fez e ensinou fosse escrito, não haveria na terra livros que comportassem esse conteúdo. Essa é a palavra de João. Portanto, os evangelistas tiveram que selecionar milagres para que a mensagem pudesse nos chegar de acordo com essa sua intenção. E aqui não há dúvida que Marcos escolhe 4 milagres. 4 milagres, é uma forma, ele reúne os milagres, depois um conjunto de ensinos, e esses milagres estão evidenciando, obviamente, o poder que ele possui. Se você quiser observar, no capítulo 1, terminando no capítulo 2, ele expulsa um demônio, um endemoniado, causando espanto em todas as pessoas. Ele cura a sogra de Pedro, que estava com febre, não sabemos a causa, só temos o sintoma, mas ela estava com uma febre, e ele, na verdade, cura um leproso, e ele finalmente cura um paralítico agora. Todos eles, ou pelo menos 3 deles, são enfermidades, ou, no caso do próprio endemoniamento, são condições que os homens não têm recursos para. Não tem recursos para uma recuperação. Um paralítico não tinha cura, como o leproso também não. E isso demonstra todo o seu poder. É o poder de Jesus que está sendo apresentado, intercalado com o seu ensino. Mas, por outro lado, se você olhar para o capítulo 2, vai ver que o capítulo 2, verso 1, ou seja, esse milagre que os 3 evangelistas sinóticos narram, eles antecipam o início de conflito com os judeus. Até aqui não há conflito. Os judeus estão também perplexos, mas não há conflito com Jesus. Percebam? Esse conflito começa exatamente com esse milagre e segue adiante. Se você está com a sua Bíblia aberta, é simples. Os títulos da própria Almeida vão te ajudar a compreender isso. Ou seja, Jesus chama Mateus e depois vai para a casa desse publicano Mateus comer, e aí vem exatamente um conflito sobre o fato de Jesus comer com pecadores, conflito com os judeus. Logo depois a questão do jejum, logo depois a questão do sábado, no qual Jesus mesmo cura um homem no próprio sinagoga logo depois disso. Ou seja, há um conflito de Jesus com os judeus e a introdução do conflito começa com este milagre. Então, veja bem, conclui uma demonstração de poder e, ao mesmo tempo, introduz esse tema da própria conflito de Jesus com os escribas, com os fariseus, e isso está cercando o tema, e o que nos leva exatamente para o propósito fundamental deste texto, que não há dúvida, e aí se você leu qualquer comentarista, ou se você leu com atenção a Bíblia, não tem como errar. Esta passagem está tratando realmente da questão da autoridade. É isso que está em jogo. Um tema que se repete constantemente, inclusive nos evangelhos, particularmente no próprio evangelho de Marcos. Fundamental para os escribas, para os fariseus e essencial para quem quer conhecer Jesus. O que está sendo discutido aqui é basicamente a questão da autoridade, que está presente. Se você puder, por favor,
Me acompanhe rapidamente. Capítulo 1, verso 22, diz: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade. Veja o capítulo 1, verso 27. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina com autoridade. E mais uma vez, a ênfase aqui é na autoridade. Vá ao capítulo 3, veja o que diz o verso de número 15. E Jesus então, diz o texto, então designou 12 para estarem com ele, para os enviar e pregar, e diz o 15, e a exercer a autoridade dele de expelir demônios. Mais uma vez, questão óbvia da autoridade. Capítulo de número 6, verso de número 7, e diz: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade. A autoridade dos discípulos é uma autoridade concedida por aquele que possui autoridade. É isso que Marcos está dizendo, ele está concedendo essa autoridade. E se você for ao capítulo 11 de Marcos, e aqui é definitivamente uma discussão quase que final sobre a autoridade dele. No capítulo 11, verso de número 27, Jesus já está em Jerusalém, Jesus já entrou exatamente para ser sacrificado, e então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram a seu encontro os principais sacerdotes, escribas e anciãos, e lhe perguntaram, veja bem, com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Eles estão se referindo a Jesus expulsar os vendilhões do templo, é que autoridade você imagina que tem. Verso 29, Jesus respondeu: eu vos farei uma pergunta. E vocês se lembram, Jesus pergunta de João Batista, eles não querem responder, e a resposta de Jesus vem exatamente no verso de número 33. De Jesus, então respondeu a Jesus, responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem tampouco eu vos digo com que autoridade eu faço todas essas coisas. E eu estou olhando só para o Evangelho de Marcos. Se você for, por exemplo, para Mateus, você vai lembrar que o Evangelho de Mateus termina como começa, Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada. Há uma questão de autoridade envolvida, e é essa questão de autoridade que Marcos introduz com esse capítulo 2, ou seja, qual é a autoridade que Jesus tem. Ou seja, Jesus é aquele que possui toda a autoridade. Mas precisamos entender isso a partir do texto. E observe mais uma vez, por favor, que essa narrativa tem duas partes bem distintas. Ele narra a chegada dos 4 homens até Jesus curá-lo, e logo depois ele narra o diálogo de Jesus com os fariseus. Para um bom entendedor, existe aqui 2 grupos distintos de pessoas. Evidentemente, essa autoridade de Jesus, então, é revelada a partir desses 2 grupos. O primeiro deles, verso 1 ao verso 6, é a autoridade que Jesus tem, de fato, de curar, de realizar milagres. E essa autoridade ele possui, já está descrita aqui. O texto, na verdade, ele aponta para isso, inclusive para a atitude de fé que esses homens possuem. Então aqui é exatamente isso. Diz o verso de número 5, que Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus observando e percebendo a fé que esses homens possuíam, vendo-lhes no plural, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. A questão óbvia é de mostrar que esses homens possuíam fé. Fé em quê? Fé na autoridade que ele possui para, de fato, trazer a cura a essa paralisia. Todas as condições envolvidas, elas são apenas para demonstrar como esta fé é manifesta, diferente do leproso. O leproso disse: se quiseres, podes. É uma confissão de fé. Mas o paralítico, os amigos do paralítico manifestam isso com atos, não há palavra, não se diz nada. Apenas se descobre o eirado, desce a maca, desce a cama onde esse homem estava, diante, obviamente, de Jesus, e Jesus então percebe a fé manifesta em atos, e não apenas numa palavra. E é essa fé que é colocada, que é depositada naquele que tem tudo sob seu domínio e seu controle.
Na mente desses homens passa exatamente a ideia de que ele tem autoridade sobre a paralisia. E se fosse eu e você, com certeza não teríamos dúvida. Se Jesus estivesse entre nós, já havia uma fila de pessoas com Covid na porta. Porque a notícia chegou. E não precisa passar um dia inteiro para que essa notícia chegue. Tá? É simples assim. Ainda mais com a mídia que temos. Aconteceu, imediatamente as pessoas iriam. Pois bem, a notícia corria. Jesus curou vários enfermos. E como a notícia correu, o leproso disse, ele tem poder para curar a minha lepra. E por isso se apresenta diante de Jesus e diz, se quiseres, tu podes me curar, confessando a sua fé. E imediatamente, conhecendo esse fato, é lógico que o paralítico e os seus amigos pensaram consigo, ele tem poder para curar, sim, uma paralisia. Se ele tem poder sobre a lepra, ele tem poder sobre a paralisia. Ele tem poder sobre tudo. E aqui a fé está depositada em Jesus. Não é um risco, não é uma tentativa, não é, na verdade, um otimismo. Não são pessoas que se reuniram e se aproximaram de Jesus para ver se dava certo. Vai que. Pelo contrário, eles se aproximam de Jesus e Jesus enxerga neles fé. E quem testemunha a fé desses homens é o próprio Cristo. Portanto, indubitavelmente havia fé no coração daqueles homens, mas a fé era depositada nele, no poder que ele possui, na autoridade que ele tem. Por isso o texto nos conduz a compreender exatamente esse poder, essa autoridade que ele possui, ou seja, a capacidade de Jesus de trazer sob seu controle tudo, inclusive a própria enfermidade. E isso é um fato inequívoco. Todos se surpreendem exatamente com o poder que ele possui. Levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa, diz Jesus. É a ideia óbvia de que Jesus possui poder e autoridade a ponto de causar, como diz o verso 12, admiração e gerar glória a Deus e as pessoas dizerem, jamais vimos tal coisa. Portanto, autoridade de fato para curar. Mas, surpreendentemente, Jesus, como sempre, traz uma palavra que transtorna completamente a situação. Todos aguardavam que Jesus pudesse, esses homens aguardavam que Jesus pudesse curar, e ter curado já é um fato, digamos, de extrema relevância, um fato que viraria notícia em qualquer lugar do mundo. Mas, curiosamente, Jesus diz àquele homem, perdoados estão os teus pecados. E essa frase muda completamente a situação, o ambiente. Essa frase, ela traz consigo a ideia óbvia de que ele tem autoridade para perdoar. E autoridade é, digamos assim, uma palavra usada aqui originalmente, exousia, tá? Que tem uma conotação óbvia de uma combinação de sentidos. Autoridade é poder mais direito. Repito, autoridade não é sinônimo de poder. Autoridade é aqui mais do que poder. É poder associado ao direito de. O que Marcos está nos mostrando, e que na verdade procura revelar-nos, é que Jesus não somente tem poder sobre, mas ele tem o direito de. Direito absoluto de curar quem ele quer e de não curar quem ele também não quer, a quem ele não quer fazê-lo. Ele tem o direito absoluto, porque esse direito lhe pertence. É essa a perspectiva. E é interessante que para os homens, a autoridade é sempre concedida. Lembre-se disso. Se vocês depois quiserem observar, capítulo 11, verso 28, a pergunta dos judeus para Jesus qual é? Quem te deu tal autoridade? Jesus não responde, porque tem certas coisas que é melhor não responder mesmo. Ele nem se dá o trabalho de responder. Quem te deu essa autoridade? Jesus possui autoridade, é essa a questão. É Ele quem concede. A mesma questão vem envolvida, por exemplo, na conversa de Jesus com o centurião, que embora fosse um centurião, que tinha o seu servo doente,
e não fosse de fato nem um judeu, e portanto é surpreendente que um gentio tenha uma palavra como essa. Você vai encontrar isso em Lucas capítulo 7, verso 8. O centurião diz: Senhor, eu tenho homens sob a minha autoridade, e eu estou sob a autoridade de outros. Portanto, eu conheço o princípio da autoridade. Se o Senhor disser: daqui o meu servo lá vai ser curado, minha casa não é digna da tua presença. Porque o centurião entende que a autoridade é natural, ela está sob o domínio dele. Jesus possui autoridade, ele não é alguém que está revestido ou que recebeu uma autoridade, mas ele é aquele que possui essa autoridade. Mais claro ainda é o diálogo de Jesus no Evangelho de João, capítulo 19, com Pilatos. Quando Pilatos, presunçosamente, diz a Jesus: não sabes que eu tenho poder para te prender e também para te matar, para te libertar? E a resposta de Jesus é clara: nenhum poder, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dado. A sua autoridade vem do alto, é de lá que procede a autoridade. Portanto, o que Marcos nos revela é que Jesus tem não somente autoridade, mas tem direito, e nos introduz exatamente nessa questão do perdão. E a pergunta é simples, que eu faço e creio que você também faz: por que Jesus não disse: toma teu leito, vai para casa? Por que Jesus diz: perdoados estão os teus pecados? Provavelmente porque esse paralítico era mais pecador que todos os outros daquela casa. Provavelmente porque doença são todas elas resultados de pecado. De forma alguma. E aqui há 3 razões pelas quais Jesus diz isso. A primeira delas: que o problema principal do ser humano não é paralisia, não é enfermidade, não é dor, não é morte. O problema nosso é pecado. Jesus não veio para trazer bem-estar aos seres humanos. Jesus veio para nos redimir do nosso maior inimigo, que é o pecado. Por isso ele diz: perdoados estão os teus pecados. Porque, veja bem, o paralítico se aproxima junto com seus amigos, achando que encontrariam cura. Mas Jesus oferece, além da cura, o perdão. Observe, eles se aproximam de Jesus na expectativa de receber graça. Eles recebem muito maior graça do que são capazes de imaginar. Uma graça que vai além da compreensão humana. O grave problema na vida das pessoas, e desses homens também, era o pecado. E Jesus veio exatamente para essa finalidade. Por isso ele está dizendo a autoridade que ele possui para perdoar pecados, porque para isso exatamente ele veio, para essa condição. Essa é uma razão. A segunda é que Jesus, na realidade, aponta para a condição clara de que ele possui tal autoridade e que, de alguma maneira, a teologia exposta pelos escribas no verso 7 está perfeitamente correta. Tá? Se fossem alunos de teologia do nosso seminário, eles receberiam 10. Não tem erro. Eles estão corretos. Quando eles arrasou entre si, no seu coração, e portanto Jesus lê os seus pensamentos, eles dizem: como é que ele diz isso? Isso é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E eles estão certos. Só Deus pode perdoar pecados. Estão tão certos que essa é a prova inquestionável de que Jesus é o próprio, não o outro. Eu tenho autoridade na terra, percebam, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. A autoridade é dele e de mais ninguém. É exclusiva dele. O que o texto revela, na verdade, é exatamente isso, é que eles acabam de afirmar categoricamente que Deus está entre nós. O Messias está aqui e o Deus verdadeiro encarnado está aqui, não exercendo um poder que lhe foi delegado, mas exercendo a sua própria autoridade para perdoar
pecados, porque Ele tem poder e Ele tem direito. É por isso que realmente Marcos demonstra nessa discussão, em que Jesus lê o coração dos homens e diz: pois bem, para que vocês saibam, para que vocês tenham certeza que o Filho do Homem tem autoridade, tem o direito e o poder de perdoar pecados, eu digo: toma o teu leito e vai para casa. Para que vocês estejam cientes de que Ele sim, quando profere as palavras do perdão do pecado, Ele realmente tem essa autoridade. A ponto de todos dizerem mais uma vez: nunca vimos tal coisa. E nunca viram mesmo. E nunca verão. Porque é o único que tem autoridade para fazer isso é Ele. E aqui há uma revelação óbvia de quem de fato Ele é. Ou, se eu puder concluir, meus irmãos, Jesus não é celebridade, nem procurou ser celebridade. Seu propósito, Ele diz claramente para que Ele veio: eu vim para pregar o reino e revelar essa redenção que encontramos em Deus. Se você observar, Jesus está na casa aqui de Pedro, provavelmente, e as pessoas estão à sua volta, e diz o verso de número 2, que Jesus anunciava-lhes a palavra. Exatamente isso que o texto mostra, ou seja, que essa é a razão, é a revelação específica de quem Ele é. E com esse milagre, o que Deus de fato nos revela? Primeiro, que o nosso grande problema não são as pandemias que já enfrentamos e que vamos enfrentar. Você acha que a pandemia é um problema? Você se queixa dela? Reclama do isolamento? Reclama desses protocolos? Eu sou o maior reclamão das máscaras que eu conheço. Reclamo. Mas isso nem se compara com o problema do pecado que há no meu coração e na minha vida. Isso nem se compara com o grande drama, a grande tragédia humana, que é viver numa luta contra o pecado que nos escraviza. Isso não se compara, por maior que seja a nossa dor, com aquilo que o pecado de fato traz em nossas vidas. Aliás, a dor, o sofrimento, a enfermidade já é em si consequência do pecado. Já é uma evidência de que o pecado realmente trouxe toda essa maldição sobre a raça humana. E é basicamente o que nos é revelado. Jesus poderia dizer: toma teu leito, vai para casa e anda. Como Jesus poderia dizer a você: tudo bem, levante seu leito, você não tem mais Covid. Como poderia dizer para você: vá para casa. Sabe aquela dívida que você tinha? Miraculosamente desapareceu. Alguém depositou na sua conta sem que você soubesse. Por favor, não vá para casa crendo nisso. Mas poderia ser qualquer coisa dessa natureza humana. Mas Jesus prefere nos dizer esta noite: perdoados estão os teus pecados. Vá para casa. E saiba que todos esses problemas, ainda que os montes se transtornem, se lancem ao mar, eu sou o refúgio de vocês. Eu que digo para todos os meus inimigos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Volte para o seu refúgio, e o seu refúgio se chama Jesus Cristo. Ele tem autoridade sobre tudo. Sobre esses problemazinhos que temos, e não são tão inhos assim, vários deles são problemas graves que possuímos, todos eles sob domínio dele. Mas o grande mal da humanidade, ele tem poder e direito sobre ele. E é basicamente o que Marcos tenta, ou pelo menos tenta não, ele efetivamente nos mostra que na realidade ele possui poder. Por isso que eu disse que havia dois grupos distintos aqui, bem distintos. E você pode fazer parte tanto de um quanto de outro. Você pode fazer parte dos 4 amigos
que conduziram o paralítico e se aproximaram de Jesus com fé na sua autoridade. Eu creio em quem tu és. Eu não sei coisas sobre ele, eu o conheço. Eu sei quem ele é e tenho fé nele. Essa maneira com que aqueles homens se aproximaram. Mas pode ser que alguns de nós que estamos aqui ou que nos ouvem tenham uma atitude muito mais de arrazoar no coração e de questionar e de colocar dúvidas. Talvez não coloquemos dúvidas religiosas como a dos judeus, mas você sabe que eu e você temos o costume de colocar dúvidas em algumas coisas. Basta que Deus não faça a sua vontade para você começar a duvidar, ou do amor de Deus, do seu cuidado ou do seu poder, ou duvidar de você, da relação que Ele mantém com você, com a graça que Ele nos dá mediante a aliança, dizendo, é porque tem algum pecado oculto em minha vida. O pessoal lá de Goiás diz que tem chifre enterrado no quintal. A ideia de que tem alguma causa que está gerando toda essa dor, esse sofrimento, e na realidade eu estou questionando aqui, arrazoando contra uma aliança e uma graça que foi declarada por Ele. De qual grupo eu e você queremos de fato fazer parte? Como é que você vai se aproximar dele? Quem ouve, quer ouvir a sua palavra e tem fé na sua autoridade, ou daqueles que questionam, que arrazoam no íntimo do seu coração? E lembre-se, ninguém disse nada naquele dia, não. É Jesus que ouve o coração da gente, ouve os pensamentos, Ele consegue, né? Como diz Paulo escrevendo, Ele sonda mentes e corações, Ele sabe exatamente o que se passa no nosso coração. Quando a gente sai daqui duvidando, questionando, muitas vezes orando uma oração que não possui fé, mas que muito mais procura colocar o Senhor numa situação na qual Ele tem que me atender, como se Ele não tivesse a obrigação de fazê-lo. E a resposta de Jesus é: eu tenho direito, eu tenho autoridade. Neste caso, para curar, e inclusive para, sim, perdoar pecados. Eu creio que eu já disse isso aos irmãos, mas quero concluir exatamente com essa ilustração. Um colega, amigo nosso, amigo de mocidade de igreja, quando digo amigo de mocidade de igreja, você já deve imaginar que vai alguns anos aí. Solteiros que éramos, alguns, e um deles já casado. Rapaz, muito amigo, tocava violão na nossa equipe de louvor. E casado, recém-casado, a sua esposa engravidou, teve um filho. E no espaço de algumas semanas, Deus levou o seu filho. Foi interessante que nós estávamos na porta da igreja conversando, ele tentando consolá-lo, confortá-lo, e ele inconsolável. A pergunta dele era simples: por que me deu se queria tomar? No seu coração ele arrazoava contra a autoridade de um Deus que tem direito sim de dar no mesmo dia e tomar no mesmo dia, mas ele arrazoava, questionava isso, coração amargurado. Enquanto conversávamos, ele disse: eu não entendo porque Deus o fez. E aí meu irmão, que também é pastor, estava na roda, né? Era jovem também na época, respondeu com uma palavra que eu creio veio de Deus. Disse: você já parou para pensar que lá na eternidade Deus planejou que esta vida existisse e que talvez até pertença a Ele, mas que pela graça e soberania de Deus, Deus decidiu que ele não, essa pessoa que veio lá na sua casa não viveria por toda, digamos, extensão de uma curta vida humana. E Deus resolveu que ele viveria pouco tempo, mas que Deus o tomaria para si. Você já parou para pensar sobre isso? E que lá de cima, da sua soberana condição, Deus olhou para baixo e Deus procurou
casal para ser um instrumento dele, para trazer essa vida à existência. E em meio ao seu soberano poder, Deus olhou exatamente para vocês e concedeu a vocês a graça de recebê-los. Porque vocês são capazes de suportar a perda deles. Porque toda autoridade é dele. Autoridade para tudo, inclusive para aquilo mais inimaginável na mente humana, perdoar os nossos pecados. Creia e não questione em seu coração. Se aproxime dele com fé. Não procure saber coisas apenas sobre Jesus. O conheça. Relacione-se com ele e você vai descobrir que enquanto você busca cura, ele te dá muito e muito mais do que, como diz Paulo, pedimos ou pensamos. Este é o Deus que foi revelado por meio do Evangelho de Marcos. Tem autoridade sobre os demônios de tal forma que todos lhe obedecem. Tem autoridade sobre a lepra, tem autoridade sobre uma paralisia e tem suprema autoridade sobre o pecado. Eu espero que com esta palavra você vá para casa encontrar o seu refúgio, o seu socorro bem presente em sua tribulação. O Deus de Jacó é o meu refúgio. O Senhor dos exércitos, que possui todo o poder, quebra o arco, despedaça a lança, Ele é o meu refúgio. E é por isso que nós, esta noite, dormiremos em paz. Porque tudo está sob a sua autoridade, por poder e por direito. Que Deus assim nos abençoe. Nossa equipe irá nos conduzir mais um cântico, antes de orarmos e concluirmos o nosso culto esta noite.